Isso quer dizer que a nossa necessidade de recorrer ao raciocínio lógico prova a nossa deficiência. Prova a deficiência do nosso conhecimento intuitivo na condição corporal em que nós estamos. Essas deficiências são justamente aquelas que são removidas na experiência de morte próxima ou de percepção extracorporal. E é por isso que a pessoa fica extraordinariamente inteligente durante aqueles minutos. Mas esse estado, vamos dizer, de extraordinariamente inteligente, embora nós tomemos posse dele nesses momentos, tá certo? Ele não existe só nesses momentos, ele existe permanentemente. Se ele não existisse, se nós não tivéssemos, vamos dizer, esse acesso à unidade do real, tá certo? Por baixo da nossa consciência, nós não teríamos consciência alguma. Estão entendendo? Então, tudo que nós chamamos de conhecimento consciente, de pensamento lógico, etc., etc., é uma espécie de versão diminuída do conhecimento. É aquele conhecimento que a nossa parte animal pode ter. Ora, quando você morre, a tua história terrestre, ela não pode desaparecer. Tudo aquilo que aconteceu não desacontece. Quer dizer, a sua existência terrestre, ela é uma parte da sua identidade. É uma parte ínfima, mas ela está lá. Isso significa o seguinte, que se você conduzir a sua vida inteiramente baseado na consciência de existência corporal, na identidade corporal que você tem, você está tremendamente fora da realidade. E o seu pensamento pode criar tantos monstrinhos, tantas deformidades, tantas coisas impossíveis. Você pode viver dentro dessas coisas impossíveis a sua vida inteira. Aí está, vamos dizer, a raiz de todas as advertências colocadas por todas as religiões, especialmente pela religião cristã, contra o apego às percepções sensíveis. Porque as percepções sensíveis são uma versão diminuída e opaca. Então, durante esta vida, elas são, de início, a única coisa que nós temos, a única coisa que nós sabemos que temos. Tá certo? Se bem que crianças pequenas têm muito mais facilidade de admitir uma experiência mais ampla do que os adultos. A vida mental dos adultos, ela acaba se tornando, por força das exigências não só biológicas como sociais, concentrada na estimulação física imediata. De tal modo que você cai na ilusão de que este mundo físico imediato existe por si. E ele é o fundamento de tudo mais que possa existir em torno, quando a realidade é exatamente o contrário. O mundo físico, o mundo visível se sustenta no invisível. O que é invisível para nós agora é o que será visível em determinadas condições especiais durante a vida ou, supomos nós, na vida após a morte. E acontece que se você, durante toda a sua vida, tudo que você fez, que você pensou, que você acreditou, está baseado somente neste mundo físico, mundo corporal, que você toma, vamos dizer, como centro e base de tudo, tá certo? Então, evidentemente, você está fora da realidade e a sua adaptação ao mundo de bilhões de intuições simultâneas será muito precária. Ora, os focos de interesse que nos mantêm como que hipnotizados no mundo corporal são dois: o medo e o prazer. É isso? Sobretudo o medo. Então, é o medo que faz com que nós, por exemplo, tentemos acumular um dinheiro para não passar fome na velhice, ou conseguir uma garantia contra as crises sociais ou coisa assim. Isso nos mantém ocupados durante muito tempo. Não é a pressão da sociedade que nos induz a buscar dinheiro, por exemplo. A sociedade não estimula ninguém a buscar dinheiro. Ela simplesmente impõe um medo. E ao mesmo tempo oferece essa defesa que seria você ter dinheiro. Nenhum de nós escapa disso. Nenhum de nós é totalmente desprovido do medo de ficar sem dinheiro. Eu não acredito que exista propriamente um negócio chamado cobiça. Se não existisse o medo, não existiria a cobiça. Por que você ia buscar uma coisa que em si mesma não te dá prazer nenhum, embora possa secundariamente dar alguns, se você não tivesse o medo da privação? O prazer, por sua vez, eu não acredito que a busca do prazer seja um elemento originário. Eu não acredito que o ser humano tenha nenhum impulso da busca do prazer. O prazer é, sobretudo, um alívio. Então, uma das coisas que você busca no prazer é o esquecimento de todo o sofrimento e de todo o medo. E se não existisse sofrimento e medo, dificilmente as pessoas procurariam prazer, porque já estariam satisfeitas e tranquilas, né? Então, a existência terrestre é constituída basicamente de angústia e medo. Essa é a experiência mais constante. E em alguns momentos de segurança, onde você conta o seu dinheiro e diz, não, eu estou garantido, pelo menos é o que você acha. Né? Ou você conta, vamos dizer, os seus exércitos, né? Quantos soldados tem à sua disposição, e você imagina que aquilo pode te proteger, mas o simples fato de você estar fazendo isso já mostra que você está com medo. Em outros momentos onde você não aguenta nem mesmo isso, e você busca então o prazer para alívio da sua angústia e do seu medo. Ora, se a nossa verdadeira identidade consiste mesmo, nesta
amplitude de percepção incorpórea, imaterial, extraespacial, extratemporal, e se o nosso corpo é apenas um aspecto, um condensado terrestre momentâneo disso aí, e se de fato todas as nossas percepções são fragmentárias, tá certo? E nós não temos nenhuma percepção sensível da unidade do mundo, embora estejamos apoiados nela o tempo todo, então nós temos mais do que uma razão para estar com medo, porque nós estamos literalmente como cego em tiroteio. Quer dizer, o ser humano vive na cegueira, na obscuridade, a não ser que ele tenha uma dessas experiências, quase morte, ou de percepção extracorporal, ou que ele tenha estudado e chegado à conclusão de que as coisas são assim. O resto, meu filho, de fato, é só medo e angústia. Então, é por isso que eu não acredito que os famosos pecados capitais existam como forças substantivas. Eles são expressões de alguma coisa muito mais básica. São expressões do medo e da angústia. Está entendendo? Mas uma vez que você busca um alívio do medo e da angústia na mesma condição terrestre, que é a causa permanente do medo e da angústia, você evidentemente está se apegando em fantasmas. Quer dizer, o prazer, por mais intenso que seja, ele vai durar 2 minutos e vai embora. Não é isso? E as defesas todas que você procura, né, dinheiro, poder, etc, etc, elas de fato aumentam o seu medo. Quando nós estudamos a vida dos homens mais poderosos que existiam sobre a face da Terra, Stalin ou Hitler, você viveu com medo 24 horas por dia. Terror, pânico. Então isso quer dizer que você buscar ou o alívio ou a segurança na própria condição terrestre, que se constitui essencialmente de medo e angústia, é coisa de maluco. Não existe proteção aqui. Não existe, e também não existe alívio aqui. E, no entanto, estar aqui, ter a existência terrestre, significa ser pressionado pelo medo e pela angústia a buscar alívio e proteção nas próprias causas do medo e da angústia. Essa é a condição terrestre, que é uma condição terrível, se você pensar direitinho. Todos os mandamentos de todas as religiões contra a cobiça, a luxúria, etc, etc, vêm disto. Todos eles. E é claro que eles têm um fundamento. Porém, o que acontece? As religiões se incorporam em entidades, em instituições investidas de uma autoridade. E esta autoridade se torna para você uma segunda fonte de medo e de angústia. Está entendendo? Nesse sentido, meus filhos, a vida terrestre é o inferno. Quer dizer, quanto mais você se apega a meios terrestres, inclusive a religião, inclusive práticas religiosas, para escapar do medo e da angústia, esquecendo o que é a sua verdadeira natureza, mais angustiado e amedrontado você vai ficar. Daí que vem aquele famoso ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Está entendendo? Porque você está buscando alívio em elementos terrestres. Um deles você chama religião. Isso quer dizer que todas essas práticas elas podem se tornar verdadeiramente perigosas. Claro que elas não foram feitas para te amedrontar, nem para te perseguir. Mas, como as religiões não têm só por finalidade lembrar você da sua verdadeira identidade, mas também tem por função manter a ordem social, sustentar o Estado, etc, 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 todas elas são um negócio ambíguo. É a faca de 2 gumes. Então, quer dizer, as práticas religiosas são muito boas, se você souber o que você está fazendo lá. Se não, não. Se não, é melhor nem ir. A coisa fica realmente perigosa. Por exemplo, vamos supor se você vai confessar os seus pecados. Ora, os pecados são atos que nos prendem a uma circunstância terrestre imediata e fazem com que nós criemos uma falsa identidade baseada nessas impressões. E, portanto, nos afasta da nossa verdadeira identidade. Nós perdemos de vista, vamos dizer, a grandeza do ser espiritual no qual nós fomos constituídos. Quando Cristo diz, vós sois deuses, opa, o negócio é sério. Ele não diz como o diabo, vós sois como deuses. Vós sois deuses. Quem diz como Deus é o diabo. Quem diz deuses é Jesus Cristo. Então, quer dizer, nós somos entidades divinas. Nós somos permanentemente, não é só naqueles instantes. Aquelas pessoas que tiveram essa experiência, eles têm, por assim dizer, uma evidência direta disso. Nós não temos evidência direta, mas por estudo e pensando, nós concluímos e falamos, não tem outro jeito, é assim. Não é a questão de fé. Então, o seguinte significa que se a nossa verdadeira identidade é a de um ser supraespacial, supratemporal, aberto ao conhecimento de tudo, certo? E, portanto, destinado a viver livre da angústia e do medo. Se essa é a nossa verdadeira identidade, então é para com ela que nós temos uma dívida, em primeiro lugar. Primeira dívida é para conosco mesmos, dívida para com Deus. Você só pode perceber a partir desta. Então, não precisa e não deve raciocinar em termos religiosos. Isso aqui nós estamos lidando, vamos dizer, com fatos e com deduções lógicas inescapáveis. Quando você confessa seus pecados, você está confessando isto, primeiro, perante a sua própria alma imortal ou perante a opinião da vizinhança? Ou a opinião da autoridade eclesiástica? Se você não se arrepende perante a sua alma imortal, você não pode se arrepender perante Deus. Porque é ela que fala com Deus. É só ela que tem alcance dessa dimensão.
Deus, quando olha para nós, ele não está olhando a sua figura terrestre, ele está olhando o conjunto. Então, quando você confessa, ou interiormente ou exteriormente, você só tem que confessar aquilo que te tornou opaco para a sua própria alma imortal. É só isto que é para confessar. O resto é apenas um ritual social de coisas que te envergonham perante a sociedade humana, que é uma das fontes de angústia e medo. Então, se você está se ajoelhando perante aquilo que te amedronta, está se ajoelhando perante o Satanás. O Satanás é isso, é o nosso inimigo, é a fonte de medo e angústia. São, vamos dizer, os famosos inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. O que é o mundo? É a sociedade, o falatório. O que é a carne? É a identificação com a sua condição terrestre presente. Quando você acredita que você é isso aí, que você é o seu corpo. E o que é o diabo? É aquele que quer te matar. O diabo tem duas funções. Uma é te enganar, outra é te matar. Então, se um só ser humano, desprovido dos meios de percepção física, um sujeito que não tinha olhos, e que durante o estado de espírito de quase morte, ele vê não só o que está na sala acessível, mas o que está na sala ao lado, coisa que ele não poderia ver se tivesse olhos. Bastaria ter isso acontecido uma única vez para você entender que nós conhecemos e percebemos sem olhos, sem ouvidos, sem corpo, sem cérebro, sem coisa nenhuma. A sua verdadeira identidade é de um ser espiritual, capaz de perceber o que quiser perceber e de saber o que quiser saber instantaneamente. Se você chama de eu alguma outra coisa bem menor, você está se diminuindo, está se aviltando. E nós somos levados a esta diminuição e a este aviltamento pela própria condição terrestre de medo e angústia que é permanente. E o medo e a angústia nos fazem buscar o poder, que não alivia o medo de maneira alguma, e o prazer, que às vezes torna o sofrimento pior. Então quer dizer que esta busca do poder e do prazer, elas são coisas compulsivas no ser humano. Mas elas não são originárias, presta atenção. Se disser que o ser humano tem um instinto de buscar o poder e buscar o prazer, eu digo não, não tem. O que ele tem originariamente é medo e angústia. E isto nos acompanha a vida inteira. E daí nós inventamos o poder e o prazer pensando que vamos aliviar. E pior é que dificilmente conseguimos sair desta prisão. Mesmo quando nós sabemos de tudo isto. E bom, algumas partes de mim sabem. As partes mais elevadas, elas sabem disto. É com essas partes mais elevadas que eu me relaciono com os outros. Não. Mais presente na sociedade brasileira não é a pobreza, mas o medo da pobreza. E esse medo é idêntico em todos os níveis da sociedade. E este medo é a coisa mais hipnótica que tem. E algumas pessoas são dotadas, vamos dizer, com um certo talento de criar elementos de poder para construir uma defesa em torno de si. Essa defesa, evidentemente, é hipotética e, no fundo, o sujeito não acredita nela, ele continua com medo do mesmo modo. Então, vamos dizer, o que sobra é tentar esquecer. E você vai buscar alívio, então, no sexo, na bebida, nas drogas, qualquer coisa assim. Então, é simplesmente uma vida horrível. Você escapar disto sozinho é quase impossível. Porque nós dependemos da nossa memória, quer dizer, da memória daquilo que nós vimos durante a vida, e aquilo que não vimos não se incorpora no nosso simbolismo e não se torna transmissível. E se não se torna transmissível até certo ponto, ele tende a ser apagado como inexistente, porque não tem validade social, não tem vigência social. Você não pode falar daquilo, entendeu? E se falar, não vai ser reconhecido. A sua verdadeira identidade é de um ser espiritual. Se você chama de eu alguma outra coisa bem menor, você está se diminuindo, está se aviltando. Recomendações e proibições morais das religiões, lembre-se que tudo é baseado nisso. E tudo tem que ter uma funcionalidade baseada nisso. Senão aquilo vira um fetiche também. Por exemplo, o sujeito que jamais comeu a mulher do próximo, porque nenhuma mulher do próximo seria idiota de prestar atenção nele. E ele acha que ele está muito limpo porque ele jamais fez isso. Ora, um animal pode ser privado de ter acesso à fêmea do próximo. Você prende 2 cachorros dentro da jaula, um macho e uma fêmea. Eu digo, garanto que esse aqui jamais cometerá adultério. O sujeito, vamos dizer, que é proibido do adultério pela pressão social, ele está exatamente como o cachorro dentro da jaula. Então quer dizer que o não adultério dele não significa nada em termos de alma imortal, nada, absolutamente nada. Ao passo que o outro que cometeu 1000 adultérios e percebe que fazendo isso ele está buscando na matéria o alívio do medo e da angústia que a própria matéria causou, esse está no caminho de descobrir alguma coisa muito importante. Está entendendo? Ou seja, nada na religião tem um sentido, vamos dizer, da sua conduta social. Claro, tem esse sentido também, mas ele é secundário. O essencial é este ponto. Quer dizer, não é você fugir dos pecados, mas por que você foge dos pecados? É esse que é o ponto. Então, vamos dizer, é este o critério. Na linguagem moderna, quando você fala hoje pecado, proibição, etc., a coisa soa de uma maneira completamente diferente. Não conhecendo a igreja esteja errada, ele está certíssimo. A cultura está absorvendo de outra maneira. E às vezes até quando os padres começam a explicar e tal, piora o negócio. Então, vocês estão cometendo pecado, fala, eu também, quem não?
né? E você não vai se livrar do pecado amanhã, né? Você vai ter que conviver com ele. Então você tem que ter paciência com você e tratar você mesmo como um professor trata um discípulo, com paciência e firmeza. Quantos anos você tem para aprender isso? Bom, você tem o resto da sua vida. Ninguém está com pressa, mas eu espero que você aprenda antes de morrer. E vamos dizer, para muitas pessoas, vamos dizer, a busca desse tipo de alívio se torna uma coisa compulsiva. Para umas permanentemente, para outras temporariamente. Isso acontece. Agora, uma coisa é você se atormentar por causa disso. Que você, aquele negócio, agora eu me sinto sujo, etc, etc. Isso aí você está entrando no jogo do demônio, meu Deus do céu. Veja, quando a Igreja Católica diz assim, a confissão tem que ser sumária, não é para você dar detalhe. Então, quer dizer, também não é para você ficar curtindo aquilo masoquisticamente. É para passar rápido em cima daquilo, dizer, eu perdi meu tempo de novo, caí para a irrealidade de novo. Aí você tem que sair disso aí. Mas o arrependimento não é você ficar se atormentando, é você acordar. Você está como hipnotizado, dormindo. Agora acordei de novo, vou cair no sono de novo. Esse é assim, a nossa vida é isso. Mas claro que é pecado. O arrependimento demoníaco, que chama remorso, ele às vezes é pior do que aquilo que você fez. Então não se atormente por causa disso, não esquenta a cabeça. Eu acho que esse negócio de sexo hoje em dia é assim, a pessoa fica um bicho de sete cabeças. Porque os pecados sexuais, eles são muito visíveis, eles são fisicamente visíveis. Às vezes os outros não são, então a pessoa repara mais no visível, e você já está caindo na ilusão. Oi você que acabou de assistir esse vídeo, se você gostou, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Mas também não deixe de enviar este vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir esta mensagem.